alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o período regencial brasileiro. Vamos lá? O período regencial teve início após Dom Pedro I abdicar do trono brasileiro em 1831, com o filho dele, o filho dele, Pedro, não poderia assumir, porque ele tinha apenas 5 anos, foi feita uma transição em que o país foi governado por regentes. Nesse período, o Brasil teve uma breve experiência de descentralização, que resultou em uma série de rebeliões em diferentes províncias. Então vamos lá, tudo começa com a abdicação de Dom Pedro I, né? Dom Pedro abdica do trono em favor do seu filho, Pedro de Alcântara, no dia 7 de abril de 1831. Esse fato decorreu do desgaste da relação do imperador com a elite brasileira, representante e herdeira do Partido Brasileiro, né? Causado aí por suas medidas centralizadoras e autoritárias, né? A gente teve aí a dissolução da Constituinte, né? A instalação do poder moderador, né? Todas essas atitudes que acabaram gerando, né, um desgaste em vista do autoritarismo exacerbado do Dom Pedro. Durante seu reinado, né, o Pedro impôs aí a Constituição de 1824, na qual centralizava o poder político todo em sua figura, prejudicando os interesses, né, dos constituintes brasileiros que defendiam aí a restrição dos poderes imperiais. Além disso, né, a derrota na Guerra da Cisplatina e os impactos dela na economia brasileira foram cruciais para a perca aí da popularidade de Dom Pedro. O período posterior à abdicação de Dom Pedro é chamado de regência, porque nele o país foi regido por figuras políticas em nome do imperador até a maioridade antecipada, né, em 1840, do príncipe herdeiro. A princípio, os regentes eram 3, né, passando a existir um único regente a partir de 1834. Então, a gente teve aí 2 regências, né, trina, né, que é a regência trina provisória, de 1831, a regência trina permanente, de 1831 a 1835, a regência una de Feijó, né, de 1835 a 37, e a regência una de Araújo Lima, né, que vai de 37 até 40. Destacou-se nesse momento, né, a atuação de 3 grupos políticos que ao longo da regência foram transformando-se nos 2 grupos que dividiram a política brasileira no segundo reinado. Esses grupos eram os liberais exaltados, né, que eram defensores ali do federalismo, ou seja, de conceder mais autonomia às províncias brasileiras, né? E os membros desse grupo dividiam-se entre monarquistas e republicanos. Um representante influente dos exaltados, né, era o Cipriano Barata, né, que era um jornalista. Entre os liberais moderados, né, eles eram monarquistas que sustentavam a coroação de Dom Pedro I, no entanto, defendiam a restrição dos poderes imperiais, né? Um representante influente dos moderadores era justamente o padre Diogo Antônio Feijó, né, que foi um dos regentes. E ainda, né, o grupo dos restauradores, né, que eram monarquistas e defendiam o retorno de Pedro I, né, para o trono brasileiro. Esse grupo acaba enfraquecendo-se aí após a morte de Dom Pedro I, lá em 1834, e a gente tem como representante mais influente desse grupo o José Bonifácio, né, que era um dos tutores aí do príncipe herdeiro. Durante esse período, né, justamente a falta de centralização do poder acabou acarretando várias revoltas, né, ao longo das províncias. E aí a gente tem, né, destaque aí nessas revoltas nesse período regencial, né, é uma época de grande disputa de poder, instabilidade política, né, que dá origem a esses conflitos, né, por várias partes aí do Império Brasileiro. Destacamos aí como os mais importantes, né, a cabanagem, lá na província do Grã-Pará, né, que vai de 1835 a 1840, que era uma revolta particularmente popular, né, os membros dessa revolta eram chamados de cabanos, né, e eles protestavam ali, além, né, da indicação da imposição do presidente da província, né, contra as fortes desigualdades sociais existentes lá na província do Grão-Pará. A Guerra dos Farrapos, né, ou Revolução Farroupilha, né, lá na província, né, de São Pedro do Rio Grande do Sul, né, que se estende ali também à província juliana, né.
essa revolta dura 10 anos, né? Vai de 1835 a 1845, com a participação de alguns revoltosos, né? Como Giuseppe Garibaldi, que vem lá da Itália, né? Para fazer parte aí, organizar essa frente aí na Guerra dos Farrapos, né? Eles acabam declarando uma república ali onde hoje é Santa Catarina, né? Que é a República Juliana. E foi muito difícil de conter essa revolta, né? Ela era a insatisfação dos estancieiros, né? Principalmente ali depois da Guerra da Cisplatina, né? Tava tudo ali muito juntinho. E aí quando o governo brasileiro começa a querer limitar, né? Taxas alfandegárias ali para passagem, principalmente do gado, né? Da Cisplatina para o Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul para a Cisplatina, né? Isso gera uma grande satisfação ali desses estancieiros. A revolta dos malês, né, que acontece lá na Bahia, né, 1835, que é uma revolta um tanto quanto inseparada, né, uma revolta de negros islamizados, né, pelo seu recorte, ela acaba sendo facilmente reprimida, né, não era uma revolta de negros que abrangia todos os negros, mas apenas ali os negros islamizados. É também a Sabinada, que também acontece na Bahia, né, de 1837 a 1838, também uma revolta ali que não era tão popular, né, a Sabinada já era feita por membros da elite. E a Balaiada, né, na província do Maranhão, né, que era chamada de Balaiada, né, porque foi feito em parte ali pelos mascates, né, que carregavam aqueles balaios, né, que vai de 838 a 841. Vamos observar aí no mapa, né? Apontando aí a cabanagem, né? Aponta lá para o Pará, né? Nesse rosinha. No roxo a gente tem o Maranhão, onde acontece a balaiada. Esse laranjinha, né? A gente tem a Bahia, né? A Sabinada, né? A revolta dos malês não entra aqui nesse mapa, né? Porque não teve, né? Apesar de ter... Depois da Revolução do Haiti, né, a revolta dos malês, ela acaba causando, né, um grande medo, né, por ser uma revolta de negros, mas ela não vai ali muito para frente. E a Guerra dos Farrapos, né, lá onde hoje a gente tem ali o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né. O agravamento da situação econômica, né, o anseio das camadas populares e médias, né, por uma maior participação política, vão gerar essas revoltas, né, em vários pontos do país. E elas são sempre, né, esmagadas com rigor, né, pelas forças governistas, à exceção da Revolução Farroupilha, né, que acaba, né, tomando grandes proporções e no final das contas ela é negociada, né, a paz é negociada, né, porque não houve consenso. Desde esse período regencial, a gente tem aí a criação da Guarda Nacional, né, 1831, né, para contrabalancear o poder que o Exército tinha no governo, e esse corpo armado seria integrado, né, aí por cidadãos que tivessem direito a voto, ou seja, a elite brasileira, né, vamos lembrar, o Império, voto censitário, né, uma certa quantidade, né, de dinheiro por ano, né, permitia o voto, né, e desempenharia ali um importante papel na política brasileira, né. O ato adicional de 1834, né, também foi um conjunto de propostas de caráter liberal introduzidos aí na Constituição de 1828, que foi outorgada, né, pelo Dom Pedro I. E entre essas medidas a gente pode destacar a criação de assembleias legislativas, né, provinciais, cujos deputados teriam mandato de 2 anos e os governos provinciais podiam criar impostos, né, contratar e também demitir funcionários, né. Também foi determinado, né, que regência seria exercida por uma só pessoa e não 3, né. O primeiro regente foi aí o padre Antônio Feijó. Então, a gente acabou de observar aí, né, os principais acontecimentos do período regencial, que chega ao fim, né, com o adiantamento da maioridade de Dom Pedro II, né, chamado golpe da maioridade, né, por conta justamente de suprimir todas essas questões, né, todas essas revoltas acontecendo aí e dar uma certa unidade novamente ao Império Brasileiro. Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Explodiu na província do Grão-Pará o movimento armado mais popular do Brasil. Foi uma das rebeliões brasileiras em que as camadas inferiores ocuparam o poder. O texto, né, pode se associar. Letra A regência e a cabanagem. Letra B, o primeiro reinado e a praieira.
Letra C, o segundo reinado e a farroupilha, ou letra D, o período joanino e a sabinada? Vamos lá, pensando na resposta, que fica fácil, né, gente? A gente está falando do período regencial, então só tem a letra A aí, que fala da regência, né, e da cabanagem, né, ou a Guerra dos Cabanos lá no Pará, como eu disse, uma revolta extremamente popular, né, que além de protestar contra a imposição do presidente da província, né, também questionava as grandes desigualdades sociais ali na província do Grã-Pará. Vamos lá, mais uma questão. Do ponto de vista político, podemos considerar o período regencial como: letra A, uma época conturbada politicamente, embora sem lutas separatistas que comprometessem a unidade do país. Letra B, um período em que as reivindicações populares, como o direito de voto, a abolição da escravidão e a descentralização política, foram amplamente atendidas. Letra C, uma transição para o regime republicano que se instalou no Brasil a partir de 1840. Ou letra D, uma fase extremamente agitada, com crises e revoltas em várias províncias geradas pelas contradições das elites, classe média e camadas populares. Então, vamos lá, pensando um pouquinho na resposta. E essa resposta é a letra D, né? O período regencial brasileiro é uma fase, como a gente viu na aula de hoje, extremamente conturbada e marcadas por várias revoltas, né, em diferentes províncias. Algumas delas, como a Guerra dos Farrapos, dura 10 anos, né? A cabanagem também se estende um pouco mais, né? Todas elas reprimidas com violência pelo poder imperial, pela guarda imperial, mas com certa dificuldade, né, e eclodindo, né, a gente tem de revoltas aí de 35, de 38, de 37, né, e demonstrava a grande insatisfação com o período vivenciado aí nesse Brasil Império, né. Havia aí anseios de alguns grupos, né, que fosse, né, que acabasse o Império Brasileiro, outros, né, pretendiam que o imperador voltasse, mas o fato é que nesse período era um período onde a política do Brasil, né, as elites, as camadas populares, né, de uma certa forma, no geral, ninguém estava satisfeito, né? E aí o golpe da maioridade acaba dando uma certa substância ao Império Brasileiro, né? Dom Pedro II acaba fazendo um bom governo, né? Um grande império, né? Era muito menos autoritário que o seu pai, né? Um intelectual. E o segundo reinado decorre, né, de uma forma relativamente mais tranquila que o primeiro reinado. Então, meninas e meninos, por hoje é só. E para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau.